A gente vai hoje conversar um pouco sobre a Páscoa, entender não só de onde ela vem, como começou, qual o significado e qual a importância disso para nós hoje. A Páscoa para nós tem um significado muito profundo e muito forte para nós que cremos em Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Do 1 até o 14. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 14. Se você não trouxe, por exemplo, Êxodo é o segundo, viu, gente? Não vai lá para Apocalipse, não. É assim, né? Abriu, já achou. Assim, abriu, já é o segundo logo. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 até o 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, você pode acompanhar conosco na projeção. Diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Era o mês de abril, coincidentemente. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra viva, poderosa e verdadeira. Nós te louvamos por estarmos aqui nesse belo domingo de Páscoa que o Senhor reservou para a gente. Obrigado por nos dar vida e vida em abundância, por nos conceder a graça de estarmos aqui para juntos te louvarmos, te bendizermos e reconhecermos o teu poder. Fala conosco pela tua palavra, nos faz entender o que tu queres ministrar ao nosso coração. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que de alguma forma tentar nos roubar e nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós. Cumpre os teus propósitos e dá toda a glória ao teu nome através de tudo que o Senhor fizer aqui no nosso meio nessa tarde. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. E aqueles que concordam digam amém. 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 Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos lá. Hoje a Mirella está novamente comigo me auxiliando, porque a Thalita estava no meio do caminho correndo para cá para chegar a tempo, vindo de uma viagem ao interior. E a Mirella, você sabe, eu vou só, quando eu estalar o dedo, se não funcionar eu jogo meu sapato. Mas a gente consegue caminhar junto. Amém? Obrigado, Mirella, pela sua disponibilidade. Bom, para a gente entender do começo da Páscoa, para a gente entender quando tudo começou e por que isso é importante, o que isso quis dizer, a gente vai ter que voltar à escravidão no Egito. Aquilo que eu já falei por inúmeras vezes sobre a escravidão no Egito. Vamos voltar à escravidão no Egito, que durou, acho que vocês lembram, né? Um período de 433 anos de escravidão. Só lembrando você que esse período de escravidão, que tornava o povo de Deus enquanto escravo, você precisa entender qual é a figura do escravo que a gente associa ao nosso tempo e à nossa cultura. Eu pregava isso, acho que foi ontem, acho que eu estava no evento da IBA.
E esse tempo e essa nossa cultura agora descaracteriza o que era um escravo. O escravo, ele não tinha voz, ele não tinha vez, ele não tinha salário, ele não tinha horário, ele estava lá para servir e trabalhar enquanto o seu senhor exigisse e esperasse. Não tinha direito de voz a nada, não podia requerer nada, não podia exigir nada, tendo lugar para dormir e comida para comer estava bom demais. Isso era a vida de um escravo. Era assim que o povo de Deus estava enquanto na terra do Egito, naquela ânsia de sair dessa realidade de escravidão e de cativeiro. Até que Deus levanta quem vocês conhecem muito bem, o libertador do povo oprimido do Egito, que foi quem, gente? Moisés. Moisés, ele mesmo. Deus levantou Moisés. Eu não vou me deter em toda a história específica de Moisés, que tem todo um contexto de Moisés, que foi jogado no rio pela sua mãe, aí foi encontrado pela filha do faraó, aí cresceu no palácio. Vamos pular essa parte. Vamos só lembrar que quando Moisés retornou de um período de isolamento, ele já retornou com o esclarecimento de Deus, de que ele deveria libertar o povo daquela escravidão do Egito. Isso não foi fácil, porque ele saiu da casa de faraó, ele foi criado por faraó como um filho. Aí ele volta para casa e ele fala, olha, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui para poder mandar dizer que você tem que deixar o povo ir. Como é que faraó ia deixar os trabalhadores irem assim? Porque era o povo que trabalhava e que mantinha praticamente a economia toda. Aí faraó endureceu o seu coração, e Deus assim permitiu que faraó endurecesse o seu coração. Aquela oposição toda de faraó não foi somente uma vontade dele, não foi somente uma disposição dele a isso, mas Deus assim permitiu, porque até então o povo recorria a Deus, o povo servia a Deus, mas o povo ainda parece que tinha perdido aquelas experiências poderosas que Deus fez alguns dos seus passarem anteriormente. Então o coração de faraó se endureceu, não teve outra. Deus entrou em ação. Entenda uma coisa, quando as circunstâncias não começam a ficar favoráveis a seu favor, nem perca tempo chorando ou procurando explicações. O que acontece é que Deus começa a agir em nosso favor. Amém. Quando as portas se fecham, as coisas não acontecem, não perca tempo recorrendo à ajuda de quem não consegue te ajudar agora, imediatamente. Você tem um Deus que se levanta por você. Amém. Faraó endureceu o coração e o nosso Deus começou a entrar em ação. E aqui eu quero só chamar a tua atenção, porque eu costumo perguntar para vocês as pragas do Egito em ordem, e ninguém nunca me respondeu, nem eu mesmo sei. Só que eu quero que você entenda que essas pragas do Egito, que Deus permitiu que fossem lançadas sobre essa nação, não foram simplesmente porque Deus acordava um belo dia, hoje eu decido que eu quero piolho. Não, hoje eu quero que a praga seja de rã. Não, hoje eu quero que fique tudo escuro. Não, hoje eu não sei, vai que decide, deixa eu ver. Entenda uma coisa, Deus já tinha tudo planejado, porque Deus é um Deus de planos. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Situações nos surpreendem, acontecimentos nos surpreendem, acontecimentos nos desestruturam. Isso acontece com a gente ou não? Que a gente não está esperando, vem de repente sobre nós, acontece, tira o nosso eixo, tira o nosso equilíbrio, mas não se espante, porque situações, acontecimentos não surpreendem Deus. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano e muito bem traçado e muito bem do seu organizado. Porque cada praga tinha um motivo muito específico. Cada praga tinha um alvo muito específico. Eu vou ler rapidamente com vocês, só para que a gente entenda como o nosso Deus é direto naquilo que ele faz. A primeira praga foi o rio Nilo em sangue. Essa praga era para humilhar alguns deuses, que eram o deus Num, Hapi, Osíris, Neit e Hathor. Era associação ao grande rio Nilo e à sua prosperidade. E a consequência foi desestruturação econômica, ambiental e religiosa. A segunda praga foi a das rãs. Era para afrontar o deus Ect, que era o deus da prosperidade. O que aconteceu? Oraram ao deus Ect, não respondeu, porque teve aversão ao que antes era considerado sagrado. Depois veio a praga dos piolhos, era para afrontar quem? Os sacerdotes. Falava sobre purificação, a noção de que os sacerdotes não eram puros. Depois veio a praga das moscas, que era para confrontar os deuses Hathor, Neves e Ra, que eram deuses de beleza e proteção. Meu irmão, ninguém ficou belo nessa hora. Porque foi uma sensação de irritação, incômodo, pois somente os egípcios sofreram. A terra bem do lado, que era Gósen, não recebeu gente mosca nenhuma. A praga dos animais, para afrontar os deuses Ptah, Apis, Hathor, Neves e Ra.
eram propriedades pessoais, a associação, foi a doença e a morte dos animais, aquela peste. A praga das úlceras, que foi para confrontar os deuses Sekhmet e Imhotep, que eram deuses de cura, só que na hora ninguém ficou curado de úlcera nenhuma. A praga do granizo, que era para confrontar os deuses Nut, Isis e Set, que era prosperidade na agricultura. Só que oraram aos deuses da agricultura, nada aconteceu, porque foi prejuízo na agricultura aos homens e aos animais. Praga dos gafanhotos para confrontar o deus gafanhoto, que era também de proteção à agricultura, que nada fez. Praga das trevas, que era para confrontar os deuses Ra, Amon-Ra e outros deuses, que eram deuses do sol, estrelas e lua. Só causou medo, confusão e descrença nesses deuses que não fizeram nada quando o povo recorreu. E por fim, a última praga, a dos primogênitos, que era para colocar Faraó no seu devido lugar. A herança do trono e a crença do Deus rei foi mortandade e humilhação final. Você vê que em cada uma das pragas, Deus está mostrando: quem é Deus sou eu, 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 quem é Deus aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Não existe nenhum outro Deus além de mim. Amém. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Os egípcios não tiveram mais o que discutir, nem o que argumentar, e reconheceram. O próprio faraó reconheceu. Quando chegou a última praga, que todo mundo sabe, a última praga foi o quê? A morte. O quê? Os primogênitos do quê? Nasceram ou morreram? Morreram. A morte dos primogênitos. Só que nessa última praga, Deus preparou o povo dele. Deus falou: olha, se preparem que essa é a última praga, que agora vai ser de vez a libertação de vocês. Mas se preparem, se organizem. Todo mundo que é do povo de Israel, todo mundo que é do povo que serve ao Deus vivo, vai ter que tomar um cordeiro. Peguem um cordeiro, que tem que ser de 1 ano, sem mácula, perfeito. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. Depois que vocês sacrificarem esse cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir sobre os umbrais das portas, e vocês entrem e fiquem dentro de casa em família. Esse cordeiro, cujo sangue vocês tiraram para colocar nos umbrais das portas, vocês vão assar essa carne. Quem gosta de carne de cordeiro, gente? Aqui eu chamo atenção porque a Bíblia fala, tem um aqui que eu sei que gosta. A Bíblia fala bem assim, que você vai pegar conforme a sua refeição, ou seja, cada um pega um cordeiro. Se a família for pequena, pega um cordeiro pequeno. Tem irmão aqui que vai pegar 3. Porque um só não ia dar. Vocês vão assar essa carne, não é para comer cozido, não é para comer de nenhum outro jeito. Pega essa carne assada, vocês vão comer com pães asmos e vão comer com ervas amargas. Toda a família reunida dentro de casa, toda a família reunida dentro de casa, toda a família à mesa. Leia o que está escrito aí para mim. Família. Como Deus se importa com isso e como Deus valoriza isso. Famílias à mesa. Entenda isso, dê valor e não abra mão de ter a sua família à mesa. Você pode falar que, pastor, é muito complicado porque a gente tem horários diferentes de trabalho. Tudo bem, mas pelo menos sentem juntos para tomar o café da manhã, porque embora um saia mais cedo e mais tarde, dá para todo mundo acordar junto, tomar café junto. Mas valorize os horários à mesa. A família tem que estar à mesa, porque à mesa muita coisa pode se resolver e acontecer. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Pare e percebe comigo. Quando alguém tem desentendimento, quando falta harmonia, qual é a primeira coisa? Não vou para a mesa, não vou almoçar, não vou jantar, não vou sentar com o pessoal, não quero estar com todo mundo. E a mesa fica vazia. É ou não é? A gente quer evitar olhar para as pessoas, a gente quer evitar compartilhar com as pessoas, a gente quer evitar ficar cara a cara com as pessoas. Só que Deus valoriza os momentos à mesa. É preciso estarmos à mesa com a nossa família. Não abrir mão disso em pelo menos uma das refeições do dia, porque na mesa conflitos são resolvidos. Na mesa, situações são esclarecidas. Na mesa se estabelece harmonia. Na mesa, os vínculos são fortalecidos. Quando você vai para a mesa, que tem gente que você está meio que brigado e sem falar, você não quer muito olhar na cara da pessoa, como é que vai fazer na mesa, gente? Olha. Me dá isso aí. Aí tem gente que é tinhoso, pede a coisa para o outro. Fulano, me dá a manteiga aí. A pessoa está aqui, aquele não está falando também aqui, me dá a manteiga aí. Eu estou aqui, fulano, me dá a manteiga. Eu posso passar, fulano, me dá a manteiga. Isso não quer papo, é assim. Primeira coisa afetada em um ambiente de falta de harmonia é a mesa, porque as pessoas tendem a não ir para a mesa para não compartilhar o mesmo espaço. Fica trancado no quarto, é ou não é, meu irmão? A mesa
mesa é importante. Deus falou, vocês vão assar o cordeiro e fica todo mundo dentro de casa, à mesa junto, a família junto. Se vistam legalzinho, coloquem sapato e fiquem dentro de casa e vão procurar ficar à mesa juntos. Não abram mão, gente, de estarem à mesa com a sua família. O mundo é corrido, a vida é corrida, as pessoas procuram sempre ter mais de um emprego. Sim ou não? Sim. Que a gente quer cada vez mais ter. É errado? Não. É pecado? Não. Ah, pastor, dinheiro é pecado. Pô, me dê. Dinheiro não é de Deus. Pô, me dê que eu consagro. Um pouco mais ideia assim, que não sei onde sai dinheiro do diabo. Meu irmão, eu uso. Sabe a história da pessoa que chegou, estava dois andando. Um era crente ou não era. Aí eu, quando era crente, achou um bolo de dinheiro. Ele pegou o bolo. Olha, que nem reais. Aí o crente. Olha, cuidado, esse dinheiro assim, esse bolo, pode ser que tenha magia. Ali colocou um feitiço, um encanto, uma macumba nesse dinheiro, cuidado, porque tá assim muito fácil. E a pessoa, é verdade, né? Ele jogou fora. Quando ele foi embora, o crente pegou. Sai em nome de Jesus! Simples, gente. Era do diabo, pastor. Não, você trabalha para ter, para gastar, para usar. Viajar sem dinheiro é bom? Não. Ir no shopping sem dinheiro é bom? Não, tinha até pé com raiva. Eu quero aquilo, mas vou comprar em franquinho. É assim, a vida é assim. Só que entenda, por mais que você corra atrás dos seus planos e projetos e sonhos, não abra mão do teu momento à mesa, com todo mundo que mora na sua casa sentado. Pastor, eu moro só, vocês são hoje pelo menos. Todo mundo que mora em casa, à mesa. No almoço não dá, porque cada um tem um horário. No café da manhã, não dá no café, não dá no almoço, no jantar. Mas todo mundo à mesa, se olhando, se falando, né, compartilhando as coisas. Deus cobrou isso de mim, gente. Porque a minha vida é corrida, tanto quanto da minha esposa. A gente mal consegue tomar café junto. Ele toma café junto. Quando toma café junto, eu olho nas coisas. Já vou. Tá não sei o quê. Mande áudio. Quando estiver à mesa junto, deixa tudo de lado. Hora da mesa é hora da família. Ali os vínculos são fortalecidos, ali questões se resolvem, ali você pede perdão, ali você volta a falar, ali as coisas encontram o seu devido lugar. Quem me entende aqui, diga amém. Amém. Deus falou, gente, eu quero toda a família na mesa, junta, para poder ceiar a Páscoa. Vocês pegam, vão preparar um cordeiro assado, com pães asmos e com ervas amargas. Já explicar o porquê disso, cada coisa tem um significado. Porque quando vocês estiverem dentro de casa, o anjo da morte vai passar. Páscoa quer dizer exatamente isso. Páscoa é um termo que é Pesach. Pesach quer dizer passagem. Quando eu falo passagem, que é o povo da morte para a vida? Não. Passagem pelo deserto? Não. Para Canaã? Não. Passagem do anjo da morte que passou por aquele lugar para poder ceifar a vida dos primogênitos. Mas entenda, Deus falou para o povo para eles colocarem o sangue nos umbrais das portas, né? Enquanto o anjo da morte passava, eles estavam dentro de casa comendo cordeiro assado com pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento, pão de gente fit. Pão sem fermento. Para quê? Para lembrar a urgência que tinham de sair do Egito. Para isso que era o pão sem fermento. Também comiam com ervas amargas. Para que ervas amargas? Para lembrar que a amarga era a vida de escravidão do Egito. Erva amarga deve ser bom para alguma coisa. Porque uma vez quando eu fui na nutricionista que não está aqui, eu falei para ela, olha, pastor, como é que o senhor seleciona a sua comida? Eu falei, irmão, eu coloco na boca, se for bom eu cuspo. Sempre que é bom, faz mal. Mas se você colocar na boca, tiver o gosto ruim, engole, olha feliz. Pega essa erva amarga da Páscoa. Uma delícia. Mas vem por um bago. Pães asmos, ervas amargas. Ervas amargas para quê? Para lembrar quão amarga era a vida de escravidão no Egito. E o cordeiro, para lembrar o livramento dado por Deus. Eles passavam esse sangue nos umbrais das portas, como eu falei, nessa cerimônia que foi instituída, preste bem atenção, no século 6 a.C. As pessoas pensam que a Páscoa começou com Jesus. Não. Jesus deu sentido à Páscoa. Mas a Páscoa começou no século 6 a.C.
E desde então a Bíblia deixou claro que seria por duração perpétua, como nós lemos no versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto Perpétuo. Quando o povo passou o sangue nos umbrais das portas, eles foram livres da morte. Quando o anjo da morte passou, a morte não alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. A desgraça não alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. A falta não alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. A escassez não alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. A tragédia não alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. Glória a Deus. Nenhum mal, nenhuma praga, nada de ruim alcançou a casa de quem tinha a marca do sangue. Diga amém. Amém. Mas entenda que todo ritual apontava para um cordeiro. Aquele século 6 a.C., todo ritual do sangue na porta, que livrava da morte, que guardava, que protegia, apontava para uma pessoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Diga amém. Amém. A última ceia de Jesus foi numa Páscoa. A última ceia de Jesus foi numa ceia de Páscoa. E ali, próximo dos seus momentos de aflição e sofrimento, onde ele ia passar pelo que passou e derramar o seu precioso sangue, ficou claro para todos que estivessem ali e para nós que estamos aqui hoje. Guarda bem isso que você já ouviu, mas entenda, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Quando há a marca desse sangue, mal nenhum chega na nossa vida, praga nenhuma alcança a nossa casa e a morte não chega até nós, porque há poder no sangue de Jesus. Diga amém. Amém. O sangue de Jesus ainda hoje nos salva da morte. O sangue de Jesus ainda hoje tem poder para curar. Eu digo é curar, não é só enfermidade da alma e da mente, não é do corpo. Enfermidades do corpo são curadas. O sangue de Jesus ainda hoje nos livra da condenação. O sangue de Jesus nos marca com a promessa. Nós temos a marca desse sangue e nenhum mal pode tocar a gente. Amém. Glória a Deus. Gente, isso é muito espetacular. Você sair por aí, nesse mundo mal, nesse mundo de horror, onde as pessoas pensam mal, onde as pessoas desejam mal e nada acontecer com a gente, porque a marca do sangue é sobre nós. Amém. Como eu escuto de pessoas e compartilham testemunhos, eu estava em tal lugar e teve um assalto não sei onde, e foi um rebuliço louco, mas quando chegou em mim, ninguém me tocou, olhavam para mim e nem sabiam explicar porque que não me tocavam. Ora, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Tem uma moça aqui que entrou uma gangue na loja dela, na empresa dela. Ela ficou apavorada, falou, pastor, eu fiquei apavorada. Eles ficaram com a arma na minha cabeça, para cima e para baixo. E eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Aí o rapaz lá, o outro assaltante, falou, não deixa ela nervosa, não toca nela, não encosta a arma nela. Pega água para ela, para ver se ela se acalma. E quando eu falei isso, pastor, quando eu ouvi, eu falei, meu pai, um assaltante falando para o outro, e o outro obedecendo, para me servir, para me deixar calma, para acalmar o meu coração. Você tem a marca do sangue, o sangue te protege durante qualquer situação de perigo, não só antes, não só depois, em meio à situação de perigo, você tem a proteção do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus ainda hoje nos dá acesso a Deus Pai. O sangue de Jesus até hoje nos limpa dos nossos pecados. Amém. Aquele sangue que foi tido como símbolo nos umbrais das portas para levar o povo da morte, que apontava para o sacrifício de Jesus. É o sangue poderoso que nos dá a vida hoje aqui, nesse domingo de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Não é o coelho, não é o ovo de Páscoa. Outra coisa, pastor, ovo de Páscoa, isso é do diabo, né, meu irmão? Ai, pastor, não sei nem um monte, o que eu faço? Me dê. Tem gente que procura complicar algumas coisas, pai, ovo de Páscoa, pastor, porque a Páscoa é Cristo, é o Cordeiro, sim, eu sei, mas eu ganhei um ovo, e aí, pastor? Ai, pastor, eu não vou desagradar a Deus, meu irmão. Pega o ovo que você recebeu e vai evangelizar a pessoa. Como eu vou passar mal? Só se tiver intolerância à lactose. Se não tiver, coma à vontade. Se não quiser, me dê. Porque eu como mesmo. Pastor, se não é de dieta, eu vomito, mas depois eu como de novo.
problema, meu povo? O povo vê problema onde não tem problema, vê dificuldade onde não tem dificuldade. Mas não quero parar aqui, eu quero acordar você para o seguinte: o que conquistamos nós com a morte de Jesus? Você sabe? As pessoas falam da morte de Jesus, né? As pessoas compartilham sobre a morte de Jesus, que foi uma morte dolorosa. Mas a questão é, o que nós conquistamos com a morte de Jesus? O que representa a cruz vazia? Coloca só essa próxima imagem para mim. Aí, segura. O que está escrito aí? Você sabe que até Jesus vir ao mundo, o que tinha validade era o Velho Testamento. O Velho Testamento é o que imperava, o Velho Testamento é que era válido. As pessoas seguiam todo o Velho Testamento e a lei à risca. Aí Jesus veio e trouxe um Novo Testamento. que foi escrito com a vida dele. Foi escrito com os ensinos dele, foi escrito com o legado dele, foi escrito com tudo que ele fez, com tudo que ele operou no nosso meio, foi escrito um Novo Testamento. Hoje nós temos um Novo Testamento. O Novo Testamento que o próprio Jesus com a sua vida escreveu para todos nós. Diga amém. Amém. Agora, eu não sei se você sabe bem, mas eu acho que isso é bem conhecido de vocês. Por exemplo, se você tiver uma baita de um emergência, 200 milhões de dólares, você é o único herdeiro. E a pessoa que é o seu tio muito, muito distante, colocou o seu nome no testamento, para que você herde esses 200 milhões de dólares quando ele Morrer. Como é que você vai orar? Obrigado, Senhor. Da vida, Pai, sustenta ele por muitos anos. Mas se for da tua vontade que ele vá. Porque você só vai ter acesso à herança se Morrer. qualquer testamento milionário escrito para você só vai chegar alguma coisa na sua mão se porventura aquele que assinou o testamento é o testador. Morrer. Se a pessoa não morrer, o testamento não vai ter Validade. Por isso que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17. Lê aqui comigo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do... Testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. Como que as palavras do Novo Testamento vão fazer efeito na minha vida e na sua vida se o testador que as escreveu e as pronunciou não tivesse morrido? Hoje, todo o Novo Testamento é poderoso para se fazer valer na minha vida e na sua vida, porque o testador morreu. Você está entendendo isso? O que diz na Bíblia o seguinte, lá em João 14, 12 e 13, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no... Filho. Meu irmão, o que você ganha aqui quando o testador morreu? O testamento é válido. Ore, peça, que ele atende. O testamento tem validade. O testador morreu. Se ele fala tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, eu vou receber. Está lá escrito, está lá sacramentado, está lá assinado. E agora o testador morre e essa palavra tem validade na nossa vida. Diga amém. Amém. Também diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Amém. Glória a O Deus. que isso quer dizer, pastor? Está no Novo Testamento, palavra de Jesus. Pois é, isso garante para nós uma morada na eternidade. Meu irmão, que é bom, morada na eternidade sem PTU. Glória a Deus. Sem conta de luz, sem conta de água, sem preocupação. A nossa morada é na eternidade. Isso aqui é tudo passageiro. Ele já tem um lugar sendo preparado para nós lá no céu. E quem crê nisso, diga amém. Amém. Você vai falar, pastor, o senhor ainda acredita nisso? Bom, a Bíblia ainda é verdade. Então eu acredito no que a Bíblia diz. Se ele falou que ele foi e está preparando um lugar, ele está caprichando no meu quarto. A nossa mente nem consegue entender ou compreender como é que vai ser a nossa morada. Já pensou, gente? Como é que vai ser a sua morada na eternidade? Fica assim. Rua de cristais.
um jardim, Flores. uma entrada, uma porta linda de ouro. Não vai ter ninguém para roubar minha porta, graças a Deus, para ter ladrão lá. As paredes, gente, meu Jesus, eu nem consigo visualizar e imaginar, só que o testador escreveu, ele morreu, então isso tem validade. Eu tenho uma morada na eternidade. Amém. Você também. Não está feliz, não? Amém. Não vai pagar para ela não, gente. Ele já pagou o preço para você. A casa é sua. Glória a Deus. E não é minha casa, minha vida, não. Tem espaço. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O testador escreveu: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. O que eu ganho aqui nesse testamento? Você tem autoridade. Porque Jesus conquistou para você autoridade para você orar, autoridade para abençoar, autoridade para repreender, autoridade para anular a ação do inimigo contra a tua vida, autoridade para chegar na tua casa e falar: eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha casa, autoridade para colocar a mão na cabeça dos teus familiares e falar: eu te abençoo em nome de Jesus, autoridade para repreender enfermidade, autoridade para repreender confusão, autoridade para repreender miséria, escassez. Jesus nos deu, foi autoridade. Ele escreveu, ele morreu, o testador morreu, então o testamento tem validade. Amém. Graças a Deus. E essa para mim é uma das mais assim úteis. Tudo é maravilhoso, mas como isso aqui é útil para a gente? Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão Por mim. O que a gente tem com esse testamento aqui? Acesso livre para falar com Deus. Se você quiser no seu lugarzinho agora, baixar sua cabeça e falar: Deus amado, sabe que você, quando começar a falar, Ele vai te ouvir, porque nós temos acesso livre para falar com Deus Pai. Ele nos ouve através de Jesus. O que você orar, Ele ouve, chega até o ouvido de Deus. Amém. Cada um tem o seu jeito de orar, mas ora. Eu adoro orar no carro dirigindo. Quem mais? Que hora dirigindo, gente? Eu acho o máximo. Eu ligo meu som, eu choro. Eu paro no sinal. Acontecendo o povo assim, ficar buzinando. O que foi? É na tua conta! Me deixa, eu tô só com meu pai. Leva, meu Deus! Ah, eu grito como eu quero, eu choro como eu quero, eu oro como eu quero. Alguns gostam de orar trancadinho no seu quarto, eu gosto também. Alguns gostam de orar enquanto cozinham. Não é? Tem gente que gosta de orar enquanto cozinha. Eu já vi enquanto cozinha. Tem gente que ora enquanto cozinha. Tem uma senhora que cozinhava pra gente, eu falei: meu Deus, tomara que ela não tenha fazendo um feitiço. Depois eu fui saber que ela era crente, porque ela ficava bem assim. Jesus, eu amo essas palavras, não mentira isso. Eu não sabia se era oração, se era alguma coisa, uma simpatia, alguma coisa, ficava lá. Falando uma coisa, a senhora fica lembrando da receita, é? Não, é que eu fico orando pela minha família. Falo: ah, então tá. Ore por mim também. Coloquei para fazer uma carne de galo, que demora a preparar, a oração vai ser longa. A oração vai ser longa. Ore enquanto cozinha, pode orar enquanto cozinha. A oração é uma coisa muito pessoal, gente. Ninguém pode orar igual a ninguém. A oração é sua, é você que sabe como orar. Ninguém pode exigir que você ore. Você tem que saber orar, tem que falar como eu, tem que falar assim. Que Deus guie você na sua oração. Cada hora de um jeito. Não é verdade? Cada um fala com Deus de um jeito. Cada um do seu jeito. Já comentei com vocês aquele rapaz, lembra? Aquele que era perdidão. Que aceitou Jesus. Perdidão, perdidão. Do mundo de gangue, zona. Ele foi orar. Pai, cara, Deus. Era muito Quero te agradecer muito por esse ensaio aqui desses malucos, obrigado. Leva nós para nossas casas, livra nós dos malacos e das chuchadas. Isso é verdade, pastor? O nome dele é Everaldo. Everaldo. Aí eu oro aí, eu te peço isso, é no nome do considerado. Foi mal. No
nome do considerado. Quem é o considerado? Deus. Você acha que Deus não viu? Ele orava e chorava no coração dele, assim, se sentia. Eu falei, Jesus, olha o jeito que ele ora, cada um ora, simplesmente ora, porque eu garanto para você que o que você falar não vai ficar jogado no tempo nem no espaço. Jesus nos deu livre acesso até Deus Pai, está em testamento, e o testador morreu, tem validade para nós hoje. O que nós orarmos aqui nesse lugar vai chegar até o céu, Deus vai ouvir, vai estender a sua mão e vai agir em favor de cada um de nós. Amém. Quem crê recebe isso, diga amém. Amém. Jesus disse o seguinte também, o testador. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O testador escreveu e nos deu direito à vida eterna. Glória a Se o Deus. testador morreu, o testamento é válido. Isso é para a nossa vida. Diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alto e aplaude a Jesus, porque para acabar, já que não acaba aqui, não há somente uma cruz vazia. Há também um túmulo vazio. Amém. Isso é o máximo, né, gente? Glória a Deus. Não é só a cruz que está vazia. O túmulo também está vazio. E o que isso representa para a gente? Já que hoje é domingo de Páscoa, da ressurreição do Senhor. O túmulo está vazio. Ele vive. E vivem os nossos sonhos. Ele vive e vive a nossa esperança. Ele vive e vive a nossa conquista. Ele vive e é selada a nossa vitória. Glória a Deus. Ele vive. Feliz Páscoa nesse domingo de ressurreição para cada pessoa que se encontra aqui. Amém. Você pode virar para quem está do seu ladinho e falar Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pastor. Para a gente, isso tem um símbolo muito profundo. Jesus vive. O testador não ficou morto, ele ressuscitou. Jesus vive. Agora, só para o caso de você, porventura, querer saber, que eu acho que vale a pena a informação, qual a associação com os símbolos atuais que nós temos? Nós temos símbolos que as pessoas usam até hoje, que é o famoso coelhinho e o famoso ovo de Páscoa. Aí uma pessoa perguntou, pastor, qual é a simbologia disso? O que isso quer dizer para a gente hoje? Tem um significado? Veio de um tempo. E nesse tempo, de onde isso veio, tinha um significado muito forte. Então, quem quer saber, eu posso pular isso aqui. Não, Eu não quero falar. Vou falar. Para você saber, a Páscoa cristã, ela foi oficializada pela Igreja Católica no século IV depois de Cristo. Países de língua anglo-saxônica que diferem do latim chamavam a Páscoa de Easter, né? Easter, que é também o nome da Páscoa em inglês, é uma festividade de primavera celebrada por babilônios, assírios e celtas. Easter é a menção à deusa Ishtar, que era a deusa da fertilidade, essa bonita, bem aí. Ou mais é bonita. A menção meu pai. Menção à deusa da fertilidade. Aí o que aconteceu? O coelho, como eles se reproduzem rápido, o símbolo é justificado pela Igreja Católica como a capacidade que a Igreja tem de produzir novos discípulos e espalhar pelo mundo a mensagem de Cristo. E os ovos de Páscoa simbolizam uma nova vida. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. A ressurreição de Jesus também indica o princípio de uma nova vida. Para nós, creio para você, a Páscoa resume-se ao dia de agonia, crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus, que é a nossa vitória. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Romanos, 1 Coríntios 5, 7. E lembra de uma coisa quando você for embora para casa hoje. Coloca para mim o último slide, lê bem alto para mim. Há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez. Há
Há poder no sangue de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A gente vai orar, agora eu vou orar no nome de Jesus. O que garante que a nossa oração vai ter validade? Está escrito no? O testador morreu, Morreu. mas ele, Ressuscitou. tudo que a gente pedir, pode crer que a gente vai receber. Amém. Então fique em pé no seu lugar, vamos orar. Graças a Deus. Feche seus olhos e me ouça com atenção. Não importa o que você vai colocar em oração, nem importa quem você vai colocar em oração. Importa que aquele que ouve pode fazer todas as coisas. Isso é que é importante. Não limite Deus à sua limitação. Porque aquilo que nós não podemos, o nosso Deus pode. E nós temos uma garantia de que Ele pode, que nós alcançaremos. Porque existe para nós um testamento recheado de promessas. O testador que escreveu morreu. O testamento tem validade. Hoje nós podemos levantar a nossa voz e orar sabendo que existe um Deus que ouve. Tendo certeza que há um Jesus que nos conduz e preparou esse caminho para que nós chegássemos até Deus Pai. Então nessa hora tenha total liberdade para falar com Deus aí no seu lugar orando. Fica preocupado em como falar ou no que falar, simplesmente ore, porque a tua oração vai ser ouvida e atendida pelo Senhor. E não sou eu que estou dizendo para você ou garantindo para você. A palavra de Deus nos garante isso, a palavra de Deus nos afirma isso. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O testador morreu para validar o testamento. E hoje tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então eu vou dar alguns minutinhos para que você coloque em oração. Faça a sua oração para Deus aí no seu lugar. É muito sua, porque ninguém melhor do que você e Deus sabe o que você passa. Ou sabe como está o teu coração, que pode estar aflito, ansioso, preocupado, agoniado. Pode estar desejoso de alguma coisa que você não tem como conseguir ou como conquistar, porque não depende mais de você. Mas não importa se não depende mais de você, se depende de Deus, depende da pessoa certa. Olha aí no seu lugar. Se você vai orar por pessoas, pode apresentá-las e falar: Deus, eu não tenho muito o que fazer. Eu só te apresento essas pessoas, peço que o Senhor cuide, transforme e toque no coração delas. Você vai orar por situações complicadas, difíceis, de portas fechadas, elas falam: Deus, eu não tenho chave de porta nenhuma. O Senhor tem. Se você vai orar por cura, saiba que o testador morreu, então tem validade no testamento. Pode clamar e falar: Jesus, cura. Cura o corpo, cura a alma, cura a mente, cura as emoções, os sentimentos, cura. Se é por proteção, pode falar: Deus, protege, guarda e livra de todo mal, porque essa pessoa perdeu o rumo e eu não tenho mais controle sobre nada disso, Pai, então eu te peço, protege, por onde for e no que fizer. Coloca a sua oração para Deus agora, porque eu garanto para você que essa oração não vai ficar presa aqui nessa sala e nem retida por esse teto. Ela vai atravessar todos os andares desse hotel, vai chegar até um lugar que é a habitação do nosso Deus, que ela vai ouvir e receber e agir em seu favor. E eu vou orar com você. E eu vou orar por você. Fala com Deus. Fala com Deus.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que vies a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, vem e muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Fala com Deus aí no teu lugar mais uma vez, eu vou orar contigo em teu favor. Eu não sei o que você pede, se é por você mesmo, se é por pessoas, se você coloca pessoas da tua família, se você coloca sonhos teus, projetos teus e planos teus. Se você coloca relacionamento, se você coloca o teu casamento, se você coloca questões familiares, eu não sei, mas Deus sabe. E há poder no sangue de Jesus.
Há poder nas palavras que ele nos disse, porque o testador morreu e validou todo o seu testamento. E é no nome dele que nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua ressurreição, porque hoje o Senhor vive e reina. Nossa oração não é feita a um Deus que não ouve, que não vê, a um Deus que não pode estender a sua mão para nos alcançar com graça e favor. A nossa oração é feita a um Deus vivo. Ele venceu a própria morte. Nem a morte pôde detê-lo naquele túmulo, porque no terceiro dia, com glória e poder, ele ressuscitou. E nós oramos agora, Deus, com base na tua palavra, crendo que aquilo que nós colocamos em oração no nome de Jesus, nós receberemos, porque foi a tua palavra no teu testamento, e o Senhor morreu para validar esse testamento. Eu te apresento, Senhor, pessoas que colocam em oração suas vidas, pessoas que colocam em oração suas famílias, pessoas que colocam em oração seus projetos, pessoas que colocam em oração seus sonhos, pessoas que colocam em oração, Deus amado, questões familiares, pessoas que colocam em oração outras pessoas, pessoas que colocam em oração, Senhor, planos ao longo dessa semana, pessoas que colocam em oração necessidades, pessoas que colocam pedidos no mais profundo do seu coração. Eu levanto a minha voz agora e eu oro no nome de Jesus Cristo, debaixo da autoridade desse nome, porque há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, naquele dia de dor e agonia, que selou a nossa vitória, a nossa restituição e a nossa conquista. Eu te apresento, Deus, cada oração que é feita aqui nesse lugar, nessa noite. Eu sei que o Senhor ouve, estende a tua mão, opera pelo teu favor, alcança com graça e com misericórdia. No nome de Jesus, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas recebam de cura, que pessoas que são alvo de oração agora, onde quer que elas estejam agora, fazendo o que estiverem fazendo agora, que recebam do toque maravilhoso das tuas mãos no seu coração e sintam algo diferente agora. Que pessoas que se encontram enfermas recebam cura no corpo, na alma, na mente, em nome de Jesus. Restaura sentimentos, restaura o lar, a casa, a família de cada pessoa aqui que coloca a sua casa em oração, que apresenta o altar da sua família em oração. Restaura relacionamentos, Deus. Trata de sentimentos, trata as emoções, que haja cura, que haja renovação, que haja restauração e que haja restituição da parte de Deus, porque Jesus morreu para validar o seu testamento, e hoje agora, com a autoridade que nos foi conferida por esse testamento, nós oramos no nome de Jesus e declaramos a tua vitória, a tua conquista, a tua restituição sobre cada vida, aquilo que a tua morte nos concedeu como vitória e a tua ressurreição selou como conquista, que seja hoje sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. E assim eu declaro no nome de Jesus. E aqueles que recebem, digam amém. Amém. Coloca a mão no coração e ora comigo, Senhor Jesus. Eu creio em Ti e eu me aproprio do Teu sacrifício que foi por mim, pela minha vida. Há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Por isso eu te peço, derrama do Teu sangue poderoso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos, sobre os meus planos. Que nenhum mal me alcance, que praga nenhuma chegue na minha casa. Nos protege, nos guarda, nos livra e cumpre na minha vida os teus planos, os teus propósitos e a tua vontade, porque eu oro no nome de Jesus, tendo a certeza de que o testamento tem validade, porque o testador morreu, mas não permaneceu morto. É um dia de domingo, ao terceiro dia, o testador ressuscitou para selar a minha vitória e a minha conquista. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso, aplaude ele, porque é graças a Deus.
Amém? Amém? Pode sentar no seu lugar, graças a Deus, gente. Ai, Jesus bom, né?